Prezados, estamos aqui novamente com o nosso programa Estudo em Foco em Saúde, voltado às questões na área de gestão hospitalar. Hoje eu tenho um convidado com muito orgulho, que é o meu amigo já de muito tempo, o Dr. Marcelo Pustiglione, que é médico do trabalho, professor da disciplina de Medicina do Trabalho, preceptor de resistência médica e Medicina do Trabalho, lá da própria USP, né? E temos, em outros momentos, discutido muito essas questões voltadas à segurança e à saúde ocupacional. Então, Marcelo, queria, desde já, agradecer a oportunidade de você estar aqui colaborando com a gente, viu? Agradeço muito. Eu que agradeço a lembrança do convite, Edson, e estamos sempre às ordens aí para precisar. Muito bom, Marcelo. Recentemente aí, nós tivemos uma portaria do atual ministro do Trabalho, que é a portaria 620, que tem dado muito o que falar aí, a questão do Covid-19, de que as pessoas têm caracterizado a rescisão por justa causa, que não existe possibilidade de se fazer exame requerendo a carteira da vacinação. Você, como médico do trabalho, diante dessas questões que envolvem o nosso programa, que é a questão da gestão hospitalar, o que você tem configurado nesses dias aí, essas discussões, e qual seria a sua opinião, Marcelo? Inicialmente, foi uma decisão que causou muita polêmica, né? É óbvio. De fato. Como várias outras, durante todos esses anos aí de vida da nossa Covid-19, né? Muitas decisões tomadas, às vezes, precipitadamente, às vezes por outros motivos, que às vezes que a gente não consegue nem entender quais sejam especificamente, mas, enfim. Houve uma ocupação do espaço técnico por pessoas não capacitadas, né? Então, decisões técnicas em saúde passaram a ser tomadas por pessoas que não têm formação específica e nem experiência, né? E, então, é lógico que coisas como essa acontecem, como já aconteceu anteriormente, durante esse quase 2 anos de convivência com o SARS-CoV-2, né? Com relação à vacinação como método de imunização, na realidade, ela não pode ser obrigatória, certo? Da mesma forma que ninguém é obrigado a tomar um remédio ou impedir que alguém tome um remédio, certo? As pessoas necessitam de receitas médicas, né, e de indicações médicas, que não são só receitas e só indicações, mas também vem acompanhada sempre de uma orientação, de uma instrução, de um convencimento das vantagens, né, do medicamento e da vacina, da informação também dos seus efeitos adversos, a forma de controlá-los, um momento e um local para ser atendido no caso de ocorrência de algum efeito adverso, sem enfrentar burocracias de atendimento, enfim. Essas ações, elas estão contidas no ato médico e é responsabilidade do médico. Esse é o primeiro ponto. Um médico pode fornecer um atestado dizendo que aquela pessoa não pode tomar vacina. Sim. Isso tem fé pública. É um documento legal, certo? Da mesma forma que ele pode juntar um conjunto de pessoas e orientá-las a tomar as vacinas, e falar dos benefícios, das vantagens, etc. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é um tema que não pode ser imposto como uma multa de trânsito, por exemplo, porque o indivíduo passou num farol vermelho. Isso tem que estar embutido num processo, né, de justificativa, né, e de convencimento e educação das pessoas. Saúde vem sempre de mão dada com educação, né, doutor Edson? Sim. Sempre, de mão dada. Sim. Quando você não tem educação, você vai ter muito mais problema de saúde. Bom, mas, por um outro lado, também está comprovado, né, que as vacinas evitam algumas doenças, quer dizer, as doenças infecto-contagiosas, como a Covid. A Covid é uma doença infecto-contagiosa, né? Evita também complicações, né? Controla a transmissão do agente biológico, né? E essa é uma das grandes vantagens da vacina, que ela acaba promovendo um bloqueio imunológico que protege as pessoas suscetíveis não vacinadas. Então, na medida que a gente atinge um percentual de pessoas vacinadas,
nós estamos também protegendo aquelas que não são vacinadas, porque não podem, porque tem algum tipo de comorbidade impeditiva, que não consegue ter esse acesso fácil à vacina, como nós temos nos grandes centros, ou até nas cidades pequenas, mas em sociedades organizadas, né, essas pessoas às vezes estão longe, né, dessas vacinas, né? Então, ninguém é contra a vacina, tá certo? Eu, particularmente, não sou contra a vacina, muito pelo contrário, eu sou a favor da vacina. Com relação às vacinas para a Covid, tudo isso que eu coloquei aqui, ou seja, a prevenção da doença, o evitamento de doenças graves, já tem várias evidências importantes mostrando que ela funciona nesse sentido. Sim. Com relação ao bloqueio imunológico, ainda não. Por quê? Porque nós não atingimos esse percentual de pessoas completamente vacinadas. Completamente vacinadas, eu digo isso, se a vacina é uma dose só, ok, tomou uma, está completamente vacinada. Se são duas, só está completamente vacinada após a segunda. Né? E agora nós estamos fazendo, eu acho que uma indicação bastante assim, sem críticas para essa indicação, uma dose de reforço, né? Possibilitando até o acesso a outro tipo de modelo de vacina para quem tomou a Coronavac, que é feita com o vírus inteiro, está tomando por RNA mensageiro, né? A Pfizer, que é por RNA mensageiro, um outro. Não seria uma terceira dose, porque as duas foram com um tipo de agente, que é o vírus vivo, e essa é outro, né? Eu chamaria de uma dose de reforço, né? E maravilha. Mas, então, a gente não sabe ainda, até porque as vacinas não tiveram esse tempo, né? Porque esse foi um outro problema. Se tentou colocar de sopetão, né? Devagar, você está mexendo com a reação das pessoas, você está lidando com... É porque, né, doutor Marcelo, tem uma outra coisa que eu acho que pode causar efeito adverso, né? Sim. Tem uma outra coisa, doutor Marcelo, que eu acho que é fundamental, que é essa questão do fato de que nós, eu como advogado trabalhista, o senhor como médico do trabalho, nós temos que fazer com que essa população que circula dentro desses ambientes de assistência médica, ou até mesmo em outros ambientes, seja ele de prestação de serviço de saúde ou não, o fato da conscientização e da responsabilidade do empregador em ter os seus funcionários com saúde adequada. Até porque, dentro desse prospecto, existe lá o PCMSO e outros programas que, dentro da área do SESM, te faz com que você tenha um controle da saúde ocupacional, não? Com certeza, com certeza. E é por isso que, nesse sentido, as vacinas elas têm que ser discutidas de uma forma conceitual e não passional e nem politicamente, né? Para ver qual que é a melhor abordagem, como que se pode fazer melhor esse tipo de situação. Com relação à vacina de Covid, a gente ainda vai demorar algum tempo. Algumas vacinas demoraram 9, 10 anos para você ter uma certeza da eficácia e da segurança, né, que são os dois parâmetros que a gente tem que avaliar com relação aos medicamentos, de uma forma em geral, e aí, nesse pacote, entra a vacina. E aí fica uma coisa interessante, né, porque alguns medicamentos são criticados e eles são usados há mais de 400 anos, né, a quinina, por exemplo, é um medicamento usado desde 1600, né, e uma vacina que recém acabou de ficar pronta, ela não é cuidada da mesma forma, né? Eu acho que o cuidado com relação a isso tem que ter, mas para tudo, né? Então, a gente, conforme você falou, a gente tem que tomar bastante cuidado no entendimento e aplicação dessa lei. Então, agora eu vou dar a minha opinião, ok? A opinião do Marcelo, tá certo? A gente para a questão da obrigatoriedade da vacina, né? Primeiro precisamos ver qual que é efetivamente essa demanda, ou seja, quantos trabalhadores não querem tomar essa vacina. Eu acho que a esmagadora maioria quer, certo? Então, se a esmagadora maioria quer, nós temos que ver por que os outros não querem. Talvez seja por falta de conhecimento, falta de entendimento. Então, tem que pegar essas pessoas, né? Cada um
cada empresa faria isso, com esse grupo que eu considero que seja pequeno de pessoas, para explicar. Provavelmente, eu acho que com toda certeza, mais de 90% se receber uma explicação adequada e inteligível, porque às vezes a pessoa não entende porque não entende, não compreende. Alguém precisa decodificar essa coisa e explicar de uma maneira mais simples, né? A maioria vai querer, vai tomar a vacina sem problema nenhum. E vai sobrar os resistentes. Os resistentes vão existir sempre. Sim. E aí tem uma análise que eu acho que tem que ser feita. Que atividade esse indivíduo executa? Né? Porque se ele for, por exemplo, profissional da saúde, ele tem e atende, está na parte de assistência, na atividade dele é assistencial, ele lida com pacientes, seja um médico, enfermeiro ou qualquer outro profissional da saúde que lide com pacientes, que faz parte da atividade prescrita para ele atender pacientes, numa situação de pandemia em que a possibilidade de surgirem pacientes portadores de Covid existe ainda, não é? Ele tem que se proteger. E a proteção que tem, além dos equipamentos de proteção individual, a capacitação, etc., tem a vacina. Se tem a vacina, é um plus a mais nessa proteção. Então, para ele executar aquela atividade, ele obrigatoriamente tem que estar vacinado. E não é só por isso, ele tem que estar vacinado, porque nós temos uma responsabilidade também com a segurança e a saúde do paciente que está internado lá. Então, de repente, um trabalhador que não tenha sido vacinado pode contaminar um paciente internado que está, vamos dizer assim, numa situação imunológica complicada e pode adoecer e morrer. Então, tem não só a questão da segurança, proteção do trabalhador, quanto também tem a proteção e a segurança do paciente nesse jogo. Então, aí tem que ser uma marcação cerrada em cima. Quer dizer, não, mas eu não quero tomar. Então, ok, então você não pode trabalhar na assistência, certo? Ah, mas eu só sei fazer isso. Então, sinto muito, mas aqui para você fazer isso, você está apto para trabalhar, não tem discriminação nenhuma aí. É que você vai correr risco, e a nossa obrigação é evitar que você corra risco, e além disso, você pode colocar em risco a saúde do própria instituição. E isso vai complicar para a instituição. Então, até logo, foi bom enquanto durou, e pronto. Isso não é nenhuma demissão arbitrária, ela está baseada numa questão técnica, científica e lógica. Uma outra coisa, né, doutor Marcelo? O fato de, por exemplo, dentro do processo de recrutamento e seleção, eu citei isso recentemente num documento que eu fiz, que há uma questão da identificação do perfil do profissional, seja no que se refere às suas atribuições, seja no que se refere às suas responsabilidades. E dentro desse contexto, a sua fala é importante, até porque eu preciso, dentro de um processo de recrutamento e de seleção de mão de obra, ter os cuidados necessários para que eu possa preservar a minha gestão, né, de saúde com relação aos meus empregados, não? Exatamente. Aos seus empregados e, no caso de um estabelecimento de saúde, aos seus pacientes. Sim, de fato. Não é? Certo? Quer dizer, então, isso, eu não vejo arbitrariedade nisso, não. Não vejo arbitrariedade. Marcelo, deixa eu falar uma outra coisa para o senhor. Temos essa questão aí também de caracterizar o Covid-19 como doença profissional ou não. Nós, pessoalmente, já discutimos isso, oportunidade que nós fizemos aí palestra conjunta, né? Então, para aqueles que estão nos assistindo, em especial esses que estão tomando a liberdade de ter esse programa como fonte de aprendizado e orientações, o que o senhor estaria orientando estas pessoas no que se refere a considerar ou não o Covid-19 por doença profissional? Porque aí a gente vai enfrentar, e eu queria que o senhor fizesse essa restrição no âmbito da área de prestação de serviços de saúde, por gentileza. O que o senhor imagina? Muito bem. Então, é outro ponto polêmico, né? Outro ponto polêmico. Existem todas as linhas possíveis aí em relação a isso. Existem aqueles que acham que a pessoa saiu de casa para ir trabalhar, pegou Covid, tem que abrir CAT, enfim, né? Bom, é assim, eu acho que existem conceitos, existem leis. Né? Do ponto de vista conceitual e do ponto de vista legal, tanto trabalhista quanto previdenciário, você tem que estabelecer um nexo de relação causal
entre a doença, no caso Covid, e a atividade que o trabalhador executa, né? O que ele faz de rotina, ou seja, de maneira contínua e permanente, não eventual e nem intermitente, né? É isso que está no escopo da lei. E pelo trabalho, né? Porque se a gente for lá na lei da Previdência, tem lá o acidente de trabalho típico, que é aquele factual e de nexo direto, e a gente tem as doenças ocupacionais que não tem nexo direto. Sim. Né? Existe uma possibilidade de ser, e aí você tem que analisar se aquilo foi pelo trabalho ou pela forma peculiar como que o trabalho é realizado ou pelo ambiente em que esse trabalho é realizado. Então, nós temos as tecnopatias e as mesopatias muito bem caracterizadas na Previdência. Então, é isso que tem que ser feito para poder justificar uma comunicação de acidente de trabalho, que no caso é um documento só, né? Seja o típico, seja a doença, porque tem essas coisas também terríveis, né? São duas coisas diferentes, mas a ferramenta, o instrumento é a mesma. Então, na cabeça do leigo ou de quem, para quem interessa confundir as coisas, isso uma beleza, né? Porque vai chamar Sim. de acidente de trabalho tudo, e não é, eles acontecem de forma diferente, tá certo? Ele pegou gripe no ônibus, é doença profissional. Isso, né? Quer dizer, as coisas desse jeito. Eu tenho discutido isso sistematicamente, mas enfim. Então, tem que ser estabelecido o nexo. No caso de um estabelecimento de saúde, também, porque não é o fato do indivíduo trabalhar no estabelecimento de saúde que ele está em contato, né, do ponto de vista de atividade, com o Covid, com o paciente com Covid, não é, tá certo? Cabe, obviamente, ao gestor do serviço de saúde garantir que só vai entrar em contato com pacientes com suspeita de Covid aquele grupo de profissionais. Não tem sentido uma assistente social, por exemplo, ir atender alguém que está lá como um sintomático respiratório, isso precisa ser identificado na entrada, e que nesse momento de Covid, o sintomático, antigamente era só tuberculose, né? Agora Sim. nós temos Covid, é um sintomático respiratório. A assistente social vai depois. Depois que a equipe técnica, né, médicos, enfermeiros, resolverem aquela questão, fecharem o diagnóstico, não é, ou é, ela vai. E se ela for, ela vai, já é uma exposição deliberada, vamos dizer assim. Ela vai já sabendo e deve estar totalmente capacitada para se proteger, né, com relação a isso, se for absolutamente necessário. Porque pode não ser necessário naquele momento. Então, mesmo dentro de um hospital, você tem grupos específicos de trabalhadores que estarão, por força da da profissão, da atividade, expostos, potencialmente expostos. E para isso, eles vão estar capacitados, estarão usando EPIs, quer dizer, o estabelecimento tem que providenciar tudo isso, é óbvio. Né? Se, apesar disso tudo, ocorrer, né, quer dizer, um médico que trabalha, ou um enfermeiro, um profissional da saúde, que trabalha diretamente com pacientes num pronto-socorro, ou em enfermaria, ou ambulatórios de doenças respiratórias, ou enfermarias de doenças infecciosas ou doenças respiratórias, enfim, aparecer com Covid, desfazer esse nexo é muito difícil. Verdade. Tá Até certo? porque eu entendo hoje que eu acho que é fundamental nós alertarmos, né, principalmente esses que estão nos assistindo, aquele conceito que a gente já discutiu isso várias vezes, que o SESMIT, ele é um órgão de staff dentro da gestão hospitalar. O SESMIT, ele é um órgão de assessoria à gestão de recursos humanos da gestão hospitalar. Ele não é polícia, ele não é fiscal, ele está extremamente ligado à sua responsabilidade de assessorar o gestor no sentido não só da saúde, como da segurança do trabalho, né? Eu acho que com essa pandemia, elas nos trouxe essa visão, acho que de maneira mais contundente aos nossos empregadores, não? Eu acho que sim, eu acho que eu detesto falar isso, que teve alguma vantagem com a Covid, né? Mas se a gente tem algumas vantagens, vieram. Primeiro é essa, é a de estabelecer que o papel dessas estruturas
de saúde e segurança do trabalho, né, os SESMITs, de acordo com as NRs, ou qualquer coisa parecida para quem não é para o serviço público, por exemplo, é importante. Que era uma coisa, até bem pouco tempo atrás, que não se considerava muito importante. Segundo, que ele deve participar mesmo do board. Sim. Tem que participar do board, né? Ele tem que estar, no caso, por exemplo, de uma contingência dessa, de uma pandemia, ele tem que estar lá no comitê de crise. Certo? Quer dizer, ele tem que pilotar, vamos dizer assim, fazer a gestão de todas as ações de identificação de casos, de acolhimento dos casos, além daquele pedaço, assim, raiz do SESMIT, que é a questão dos afastamentos, das licenças, dos atestados de saúde ocupacional, dos exames médicos periódicos, do retorno ao trabalho, etc. Além disso, ficou claro que ele precisa fazer parte desse processo, sim. Né? Outra vantagem, teoricamente, né, que a Covid trouxe é a questão da importância da capacitação dos trabalhadores e do fornecimento dos equipamentos de proteção individual, fornecimento continuado, além das medidas ambientais. Né? Ficou bem claro isso, né, que a gente teve um número muito grande de trabalhadores de saúde que adoeceram no começo da pandemia, e uma quantidade também importante e significativa dos que morreram no começo da pandemia, e alguns dados da época assustavam, porque na hora que a gente via a relação dos médicos que faleceram no começo da pandemia por Covid, você via que a maioria deles não eram clínicos e muito menos infectologistas. Tinham muitos médicos de outras especialidades, o que significa dizer que, como de um momento para o outro só teve Covid, então todos os procedimentos de rotina das outras especialidades pararam, eles começaram a aproveitar esse pessoal para atender o Covid, que é um pessoal que não tem nem a experiência e nem foi capacitado para fazer isso. E passa a aprender diante das ocorrências. Que é uma ocorrência complicada, porque se ele errar, ele se infecta. É verdade. É verdade, é a mesma coisa que você fazer o sujeito aprender jogando ele dentro de uma piscina, quer dizer, pode ser até que um ou outro saia nadando, mas o risco de morrer afogado é grande. É molhar o problema. Doutor Marcelo, queria, primeiramente, passar para o senhor a importância do senhor estar aqui comigo, da gente estar nesses poucos minutos. Você sabe que esses programas eles têm uma limitação de tempo, né? E a gente tem um tempo muito pequeno, mas só o fato de estarmos aqui fazendo essa exposição para nós é fundamental. Queria desejar, se o senhor pode disponibilizar o seu e-mail, se alguém queira entrar em contato, ou o seu blog, o senhor pode passar para nós, que a gente faz esse registro? Eu só tenho um e-mail, tá? Pois não. É CPA, C de casa, E de elefante, P de pato, AH.marcelo@gmail.com. Ótimo, que aí se alguma pessoa tiver a oportunidade de tentar falar com o senhor, até ministrar outro assunto sobre esse tema, eu acho que é fundamental. Doutor Marcelo, quero agradecer imensamente o carinho que o senhor tem por essa pessoa e ter a oportunidade de estar com o senhor no nosso canal, para nós é de fundamental importância. Eu que agradeço a oportunidade, Edson, e você sabe que você pode contar comigo na hora que você precisar e no que eu for capaz de te ajudar. A recíproca é verdadeira. Queria, desde já, agradecer a todos, né? Pedir para que os senhores façam o vosso like lá no nosso canal, Dr. Edson. Não deixe de assistir o programa também, que está na TV Relacionamento. E, obviamente, passe a acompanhar o nosso blog, www.estudoemfocosaude.com.br. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.